Antes de mais nada, eu preciso deixar uma coisa clara aqui. Eu joguei esse jogo mais vezes do que consigo contar. Lá na época do Play 3, eu cheguei até fazer 100% nele, só pra você ter uma noção. Eu sei que é meio óbvio, né? Pra falar de um jogo, você precisa jogar primeiro, pra ter clareza de opinião de verdade. Mas sabe como é, né? Hoje em dia, o óbvio precisa ser dito. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City. Nos anos 90, quando o primeiro Resident foi lançado, ele não era só um jogo qualquer. Naquela época, surgia uma franquia incrível. Mesmo sendo uma cópia de Alone in the Dark, tinha sua própria natureza. Tô esperando o maluco passar ali com a XJ6 barulhenta dele. Esse jogo tinha sua própria natureza. Ele tinha a sua essência. Misturando um mundo de sobrevivência e um caos onde milhares de pessoas acabaram se tornando fãs até os dias de hoje. Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3. O terror nesses jogos era construído com uma atmosfera opressiva, uma sensação intensa de perigo constante, uma escassez de recursos e uma luta desenfreada por sobrevivência até o final da jornada de cada jogo desse. Cada bala que você tinha na arma era preciosa. A cada porta que você passava podia ser a última. As câmeras fixas criavam uma sensação extrema de vulnerabilidade. O inventário, muitas vezes limitado, fazia o jogador pensar duas vezes antes de pegar qualquer item. Controlar isso era primordial, porque o levar e trazer de itens era o que dava o brilho a mais na atmosfera opressiva desses jogos. Você tinha que pensar o tempo todo em como gerenciar isso, porque às vezes você precisava de uma chave para abrir uma porta ou algum item-chave para prosseguir na história. Você consegue entender o quanto isso contribuía para a sensação de sobrevivência? Os puzzles, por sua vez, serviam para quebrar o ritmo, para fazer você sentir que você estava vivendo um pesadelo, seja dentro de uma mansão, de uma delegacia, completamente isolado do mundo lá fora. Essa era exatamente a essência de Resident Evil, que mais tarde, com a mudança brusca que aconteceu, quase foi por água abaixo. A franquia quase entrou num limbo, quase sem volta. 6 years have passed since that horrendous incident. Mas tudo mudou com a chegada de Resident Evil 4. Eu sei que muita galera concorda que nesse jogo parte dessa essência se perdeu e que tudo estava caminhando para uma ação frenética, acabando totalmente com a essência dos jogos clássicos. Eu até concordo com isso, cara. Na minha opinião, no R4 só existe um único momento que capta totalmente o que a franquia vai perder depois de alguns anos: a batalha contra o Verdugo. Esse pedacinho do jogo mostra como a Capcom sabe muito bem a fórmula para fazer o survival horror de verdade. Ela sabe, essa danadinha sabe como fazer isso, cara. O quarto jogo revolucionou a franquia. Trocou o terror clássico, aquela movimentação mais travada, por uma câmera em cima do ombro, uma gameplay mais ágil, mas ainda assim, havia um pouco da atmosfera pesada, havia tensão no ar e um leve sentimento de constante perigo. Muito mérito também, né, da trilha sonora feita para esse jogo. Não tem como negar, cara. Resident Evil 4 foi um sucesso estrondoso. Um furacão de cópias vendidas como nenhum outro jogo da franquia havia feito tal coisa. E com esse sucesso, veio uma tentação meio perigosa, a de transformar a saga inteira, cada vez mais, em um jogo de ação. Perhaps you can resist. Tem gente que teoriza que o Resident Evil já flertava com essa parada de ter mais ação desde 1999, né? Dentro do contexto do terceiro jogo. Porém, eu não acredito que isso se sustenta, cara.
Resident Evil 3 não tem nada de ação envolvida. Ele conseguiu manter a essência dos primeiros jogos. Pra mim, o que trouxe de vez esse gênero foi Resident Evil 5, um jogo quase todo voltado para a ação, ambientes quase nada memoráveis. Você não sente medo nesse jogo, porque a Sheva tá todo momento ao seu lado para te ajudar. Quando você tem uma companhia em algo de terror, esquece, cara. O medo não vem, porque você vai se sentir acompanhado o tempo todo. Mas eu até que gosto de Resident 5. Ele tem uma vibe maneira, é um bom jogo. Como jogo de ação ele vende bem, como jogo de sobrevivência nem tanto assim, mas ainda carregava um pouco de identidade. Mas o verdadeiro divisor de águas viria em 2012. Exatamente o ano do apocalipse, né, cara? Eu acho que os maias previram o fim da Capcom em 2012 e não o fim do mundo, não concorda? Resident Evil 6. Quando o Resident Evil 6 foi anunciado, a expectativa foi absurda. Então, como um jogo que prometia trazer tudo que os fãs antigos amavam e ainda agradar os fãs mais modernos, conseguiu se tornar praticamente a decretação de falência da Capcom. Como isso podia dar tão errado assim, cara? E a resposta é bem simples, meu amigo. O marketing. 4 campanhas diferentes, 3 protagonistas clássicos, Leon, Chris e Ada, e um novo personagem misterioso, o filho do Wesker. E a promessa disso? Resident Evil mais ambicioso da história. Terror teria? Teria. Teria ação? Teria também. Teria conspiração, intriga, drama? Tudo junto, no mesmo pacote? A Capcom vendeu a ideia de que o R6 seria o equilíbrio perfeito entre o terror clássico e a ação moderna. Quando o jogo finalmente chegou nas prateleiras, o que a gente percebeu foi algo muito estranho, diferente, mas bizarro. O marketing prometeu uma coisa e o jogo entregou outra completamente diferente. Como um jogo que prometia tudo conseguiu fracassar de forma tão envergonhante, cara? Na primeira campanha, com a participação da Helena, dando aquele apoio pro Leon, eles tentaram colocar uns elementos clássicos ali e aqui, mas eu comparo esse começo com aquele roteirista que tá iniciando ainda, sabe? Que até manda bem nas primeiras páginas, mas depois o texto desanda, vira uma bagunça e termina sem alma e pior, né? Sem propósito nenhum. O começo de R6 é exatamente assim, cara. Esse campus da universidade aí até parece assustador logo no início. Depois de alguns metros andando por ali, começa uma ação doida sem sentido. Tentaram recriar aquela famosa cabana do Resident Evil 4, onde zumbis invadem pelas janelas. Ficou ruim, cara. Ficou muito ruim. Fora que os inimigos não sentem os tiros que você descarrega neles. E depois de uma fuga de carro mal feita, uma horda de zumbis vindo pra cima de você. Mas sabe o que falta? Falta o medo. Por quê? Porque tem sempre alguém do seu lado te ajudando. A única campanha que prometia ter elementos clássicos mergulhou totalmente de cabeça numa ação exagerada, sem freio e sem nenhum contexto. E as outras campanhas? Pior ainda, cara. Parece um Call of Duty ou sei lá, um Black Ops de bioterrorismo. Chris enfrentando hordas de Java com metralhadoras, explodindo helicópteros, sequência de perseguição, tudo caótico e sem vida. Agora, eu não sei que ideia foi essa da Capcom achar que seria maneiro empurrar aquelas partes de ficar girando o botão pra fazer o personagem abrir uma porta, cara. Ou fazer alguma coisa, velho. De tudo de ruim, isso foi o mais bizarro pra mim, velho. E como se já não bastasse, né? Resident 6 abusa de Quick Time Events, né? Em excesso, cara. Em momentos absurdos e ridículos. E muitas vezes sem nem te avisar, cara. Nesse jogo você não morre porque jogou mal. Você morre porque não apertou o botão certo, na hora certa, em que o jogo queria. A imersão simplesmente desaparece quando Quick Time Events são jogados na tua cara.
A história até que é interessante, é da hora ver personagens marcantes se encontrando, mas as campanhas não têm quase nada que liguem umas às outras. Eles criaram uns detalhezinhos só pra ter uma desculpa ali pra todo mundo se encontrar no final, e é isso. O único elo real entre todas as campanhas, talvez o problema político com o bioterrorismo, e olhe lá, cara, mais ou menos ainda, tá? Outra coisa que complicou foi o level design, né, cara? E a total falta de exploração. Resident Evil sempre foi sobre levar e trazer de itens. Isso obriga o jogador a ter que explorar a região, ir e voltar, criar possibilidades, surpresas novas e até novos inimigos. Mas no R6 era só seguir em frente, sem pensar, sem explorar, sem viver o verdadeiro terror. E ainda por cima, se você se perdesse, basta apertar um botão e o jogo te levava pela mão até o objetivo. Pô, cara, pega o exemplo do Resident Evil 2 aí. Você podia ficar horas preso, perdido dentro da delegacia. Eu mesmo me perdi várias vezes nesse pequeno espaço de jogo, mas no R6 isso simplesmente não existe. Mas será que nada se salva nesse jogo? Olha, mesmo com todos esses problemas, Resident Evil 6 não é um fracasso total, eu diria. O co-op dele até que é interessante. A gameplay é divertidíssima, cara. O modo Mercenários é legal também. Se a Capcom tivesse lançado esse jogo com outro nome, uma nova franquia, talvez ninguém ficasse reclamando. Mas como Resident, infelizmente, ele pecou e pecou demais. Mas apesar de tudo isso, Resident Evil 6, por incrível que pareça, vendeu bem até. Principalmente por causa do marketing absurdo que criou um hype absurdo nas pessoas, né? Mas a crítica foi implacável e os fãs deixaram claro, isso não é Resident Evil. O peso da decepção foi tão grande que a Capcom precisou repensar tudo. Eles mesmos reconheceram o erro, né? E desse fracasso, tempos depois nasceu Resident Evil 7, um verdadeiro retorno ao terror, com uma nova perspectiva de câmera que nem muita gente curte, mas a essência tava ali, cara. O medo, o desconforto e o sentimento de estar sempre vulnerável. Isso é Resident Evil. Quer um exemplo de novo? O Resident Evil 2 Remake confirmou que a Capcom sabe muito bem como é que faz um survival horror de verdade. Apesar de tudo isso, cara, o Resident Evil 6 não é o principal culpado de toda essa decepção. A própria ambição, né? Uma tentativa desesperada de agradar todo mundo que acabou não agradando a quase ninguém. Mas a verdade é que, sem esse tropeço, talvez a franquia nunca tivesse reencontrado o próprio caminho. Mas enfim, e você? Jogou o Resident Evil 6? Odiou? Você defende ele? Deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. Porque no fim, amar um jogo ou uma franquia também é saber criticar. Aqui foi Eliezer, até o próximo vídeo.